Muito boa noite, amados irmãos e amigos, na graça do Senhor Jesus Cristo. Teremos o prazer de estar entrando na sua casa através desse canal de comunicação. Queremos aproveitar para dizer que estamos encerrando a nossa série de estudo de mensagens sobre a família. E hoje nós traremos a nossa última mensagem no Salmo de número 127, tratando do seguinte temática: se o Senhor não edificar a casa. O Salmo 121 traz a palavra de Deus da seguinte maneira: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia uma sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Fazei feliz o homem que enche dele a sua jaula. Não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Mais uma vez, nosso Deus, nós oramos a Ti hoje à noite, pedindo a Tua graça, para que o Senhor nos dê a sabedoria para transmitir esse estudo da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Muito bem. Hoje à noite, nós queremos trazer esse pensamento acerca se o Senhor não edificar a casa. E quando trata da edificação da casa, nós encontramos ali aqueles que edificam a casa junto com o Senhor. E quem deve fazer isso? O marido, a esposa, o homem ou a mulher? Muitas vezes o filho. Um texto do livro de Provérbios 14, versículo 1, diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derriba com as próprias mãos. Isso vale também para o homem. É evidente que o homem sábio edifica a sua própria casa, quanto o tolo destruirá com as suas próprias mãos. Muitas vezes uma palavra, muitas vezes uma ação, uma atitude errada, e isso leva ao desmoronamento de toda uma casa, de toda uma família e até de uma própria sociedade. Nós queremos tratar hoje sobre a vida financeira, ou seja, o sistema de valores, que é muito importante na estabilidade do casamento. E quantas famílias não têm sido destruídas por falta de dinheiro ou por muito dinheiro? Por não saber lidar com muito dinheiro, ou por também não saber viver quando tem pouco dinheiro. É importante saber disso para que a nossa família, o nosso lar, não seja destruído. Por isso diz que o Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Diz que é até inútil levantar de madrugada e trabalhar, fazer todas as coisas, vai ser perda de tempo, se Deus não está ali pronto para te ajudar. Se nós não estamos contando com a ajuda de Deus. A Bíblia diz que Ele está conosco, Ele está nos ajudando cada instante, e Ele está fazendo aquilo que é melhor para com os seus filhos. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão sim, perca de tempo, trabalham aqueles que edificam. Amados, queridos amigos e irmãos em Cristo, algumas sugestões práticas que podem lhe ajudar e ajudar a mim. E isso junto com a direção do Senhor nas nossas vidas. Certo? Não é sozinho, não é pela nossa força que nós fazemos as coisas acontecer, mas com a ajuda direta do Senhor para conosco. Cuidar, primeira coisa, cuidar e usar cuidadosamente tudo aquilo que nós já temos em nossas mãos, que nós já possuímos, seja dinheiro, seja roupas, seja móveis, seja automóveis, seja casa, seja livros, né? E quando nós olhamos aqui, muitas pessoas não sabem cuidar daquilo que têm. Estraga as coisas, estraga comida, estraga roupa, estraga móveis muitas vezes e etc. Por exemplo, um sofá, ele não é para a gente estar pulando em cima dele, é para sentar e saber sentar nele, quanto a cama e outras coisas, tem a sua utilidade na casa. Assim como as roupas, tem roupas que nós podemos usar no trabalho, mas tem outras que são delicadas, não podemos usar no trabalho. Então, devemos saber aproveitar as coisas, saber até como ler um livro, para que ele não se estrague na primeira leitura. Eu tenho os meus livros lá, que estão com mais ou menos aí
22 anos, livros do seminário, né? Estão lá, a maioria deles sem ter uma orelhazinha assim na capa, e eu fico muito feliz com isso, porque isso é muito bom. Uma certa vez eu emprestava um livro para um colega, e quando ele pegou no livro que ele fez assim, eu quase choro, né? Quase tomo dele, né? Então é importante saber utilizar as coisas. A segunda coisa é reconhecer que tudo que possuímos pertence a Deus. Assim como Jó reconhecia isso no livro de Jó 1, versículo 21, quando ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ele diz: no saí do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor Deus deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso entender isso. Quando nós lemos na palavra de Deus, no outro lugar, no livro dos Salmos, e claramente o salmista, escrevendo sobre Deus e aquilo que lhe pertence, ele diz que do Senhor pertence o céu, a terra, o mundo e tudo que nele habita. Tudo pertence a Deus. A terra e tudo que nela contém pertence ao Senhor. Nem a nossa própria alma é nossa. Aquele homem rico que possuía muitos bens, e ele disse: o que farei com meus bens? Naquela parábola de Lucas 12. E ele começa a pensar que ia fazer grandes celeiros e construir, ia dizer para a sua alma: alma, come, bebe e folga. Mas a palavra de Deus diz: naquela noite o Senhor pedirá à sua alma, e o que tem preparado para quem será. Essa é uma grande regra de ajuda prática, né, para a sua vida, reconhecer que tudo pertence a Deus. Fazer da sabedoria o objetivo da sua vida, né, e eu fazer da minha vida, agir com sabedoria. Temos entendimento e sabedoria para agir diante de várias situações de nossas vidas. Tem hora de comprar, tem tempo de vender, tem tempo para tudo. Para que a gente tenha, até quando a gente vai na feira livre, por exemplo, a gente tem que saber qual é as frutas da estação, porque ali a gente vai economizar. Muitas vezes as frutas estão muito caras, então você vai para as frutas da estação, e aí você pode fazer um pouco de economia naquilo que você pode comprar. Por exemplo, a época de comprar milho verde aqui na nossa região é na época do inverno. Se a gente deixar que passar, fica muito caro, milho, feijão e outras coisas. A quarta coisa importante na ajuda do sistema financeiro é dar a Deus o dízimo, como reconhecimento que tudo pertence a Ele. Nós temos um exemplo de Abraão, de Jacó e de tantos outros servos de Deus. O próprio Jacó, ele ia aquela viagem para a casa de Labão, e ele disse: se o Senhor Deus for comigo e me ajudar em tudo, né, da minha vida, for em paz e voltar em paz, ele disse: de tudo que possuir, darei o dízimo ao Senhor. Ele fez ali uma promessa para dar a Deus aquilo que pertencia do Senhor para ele. E ele fala claramente na palavra do Senhor aqui, Jacó, versículo 20 ao 22, fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erguiu ali como coluna da casa de Deus, e ele diz: e quando me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então ele estava falando com Deus. Então, compreender que aquilo que é de Deus, o que é das autoridades, é importante que nós, como cristãos, como cidadão, paguemos os nossos impostos, né? Demos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, temos que saber investir sabiamente nisso. A quinta coisa importante é compreender que alimentos e roupas são as necessidades básicas que Deus prometeu suprir. Tudo o que recebemos, além disso, indica apenas a abundância das suas bênçãos sobre nossa vida. Quando o apóstolo Paulo ele diz que nós temos com que cobrirmos e vestirmos e o que comer, com isso estejamos contentes. As outras coisas, casas e carro e tantas outras coisas que vêm a nossas mãos, são algo que são misericórdia de Deus, abundância de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele tem dado os seus dons, que trata do dom natural, até para os rebeldes. Não está sendo exclusivo apenas dos servos de Deus. As pessoas
ímpias até, desfrutam muitas vezes até mais, mas não significa que eles têm mais vantagem do que nós. Nós estamos contentes, devemos estar contentes com aquilo que o Senhor tem dado. A Bíblia diz que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Sejamos contentes com aquilo que temos, com aquilo que possuímos, com aquilo que nós temos para viver cada dia. Se dá para comer peixe, comemos peixe. Se não dá, comemos ovo. Se dá para comer filé, dá. Se não dá, costela ou linguiça ou qualquer outra coisa assim. Eu estou me referindo à alimentação, mas se dá para ir na boutique, tudo bem, comprar uma roupa de marca. Mas se não dá, vai lá na MF, né, no meio da feira, compra uma e você vai se vestir bem, contendo que a roupa seja decente. Isso é o mais importante. Porque aonde alguém vai com uma, você também vai. E eticamente ninguém vai perguntar o preço, nem estar olhando no colarinho da nossa camisa ou da nossa roupa pela marca que ela estamos vestindo. Muitas pessoas se importam com isso, mas não devem se importar. Como crente, devemos estar contentes e satisfeitos com aquilo que estamos. Sermos flexíveis em ajustar o ganho ou a perda, né? Saber viver em qualquer situação. Paulo ele tem um grande exemplo disso para nossas vidas quando ele escreve aos Filipenses, ali no capítulo 4, versículo 12. Veja o que Paulo diz, e eu gosto muito dessa passagem, pois isso é importante para a vida dos obreiros especificamente, mas para a vida de todo crente no Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, versículo 12, diz assim, digo-vos por causa da pobreza, mas que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado, tanto em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, a tanto ter fartura como a ter fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é importante que a gente se ajuste a cada situação. De repente, alguém mora 5 pessoas numa casa, 3 é empregado, um fica desempregado, então tem que se ajustar àquele sistema novo de finanças que está chegando na casa. E assim como quando a renda aumenta, a gente vai se adaptando às novas maneiras de viver. Então é importante ser flexível, se ajustar a essas coisas, né? Então isso é muito importante na vida cristã. Aumentar o máximo meio de ganhar o que Deus nos dá, certo? Então não é errado que alguém tenha habilidade para ganhar mais, saiba ganhar mais do que já ganha, né? Buscar meios para ganhar. A Bíblia não está falando de ganância. Ganância é uma coisa, usura é outra coisa, mas a questão aqui da palavra de Deus é você saber fazer as coisas da maneira correta e que o nome de Deus seja glorificado e realmente seja honrado. A palavra de Deus diz que nós devemos sermos zelosos, não sermos remissos, ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não devemos ser pessoas remissas, devemos ser pessoas que temos a capacidade de ir para frente naquilo que podemos fazer. Não é nada de errado ter mais. É errado quando nós colocamos o nosso coração naquilo. A própria Bíblia diz lá em Provérbios, diz, se os teus bens aumentarem, se a tua riqueza aumentarem, não ponha o seu coração nisso, na estabilidade da riqueza. E também devemos aprender a investir sabiamente. Ter sabedoria no investimento. Nós vimos aquela parábola dos talentos, e ali aprendemos muito com aquela lição do próprio Senhor Jesus Cristo, ali no livro de Mateus, capítulo 25, e os versículos 26 em diante, quando trata desse investimento que fala da palavra, e mostrando ali que quando ele volta para receber os bens, diz, respondeu, porém, o seu senhor, servo mau e negligente, sabia que eu ceifo aonde não semeio, ajunto aonde não espalhei. Cumpria, entanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu voltarei e receberei com juro o meu dinheiro. E a Bíblia diz aqui que aquela pessoa foi repreendida por não saber investir sabiamente. Muitas vezes nós não temos muita visão e não temos jeito para comércio. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem um jeito para comércio. Então eu tenho que saber quando vou investir, o que vou investir. Posso saber onde guardar. Mas quem tem habilidade para comércio vai entrar no comércio e vai negociar
como aqueles homens da parábola que com aqueles 5 talentos ganhou mais 5 talentos. Não está nada de errado nisso. Errado é você roubar, enganar as pessoas. É errado, mas ganhar no lucro, no negócio, diz o negociante, né? E aqui, muitas vezes a gente precisa saber investir sabiamente nisso. É algo importante. A outra coisa importante é cultivar um senso de preocupação com a necessidade dos outros. Também não adianta a gente ter recursos e não abrir a nossa mão para acudir às pessoas que estão necessitadas. A Bíblia diz: não cessamos de fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Nós devemos fazer a todas as pessoas e especialmente aos domésticos da fé. O próprio João disse: se eu vi um irmão vindo a mim com necessitado e nu, e eu disser, vai em paz, sem dar roupa para ele, sem dar comida, eu estou simplesmente negando o amor de Cristo com a minha atitude. A 10ª coisa é estabelecer norma para determinar o que dá, né? Ou seja, usando o lar como um meio de conhecer as necessidades alheias e de partilhar o evangelho com a sua vizinhança. Então é algo importante que a gente sabe aquilo que também vamos dar. Você não pode dar tudo que você tem, você vai ser mais um pedinte, você pode fazer um pouco, porque quando estamos ajudando alguém, não é ajudando aquela pessoa a viver abaixo de nós, não, é ajudando ele por um instante para que ele se levante e tome posição na sua vida para fazer também da sua vida um alvo de suprir as próprias necessidades, e trabalhar e até acudir os outros que estão em necessidade. Então é importante procurar uma liberdade financeira. Aqui, no texto de Romanos, diz que devemos pagar as nossas dívidas, né? As nossas dívidas. Não está errado ter dívida. A Bíblia não proíbe em nenhum lugar você fazer dívida, comprar nada, prestação e etc. A Bíblia proíbe você não pagar. A Bíblia condena, aliás, aquele que não paga as dívidas. Mas ter dívida é algo comum e nós encontramos na Bíblia várias pessoas com dívida. E na nação de Israel existia uma regra que a cada 50 anos alguém ia lá e perdoava as dívidas das pessoas que lhe devia. Eu creio que apareceu alguns aproveitadores, né, para aproveitar para aquele ano de jubileu, quando estava próximo para começar a enganar, mas até alguém que era vendido como escravo, alguém ia lá e resgatava, propriedades era devolvida e etc. Havia muita lei tão justa no povo de Deus, no povo de Israel. Nós sabemos que no Brasil existe o Código de Defesa do Consumidor, né, e existe também o Produto de Proteção ao Crédito, que esse está a favor do vendedor, né? O SPC Serasa e o PROCON, né, que é o serviço que ajuda os consumidores. Isso é importante para que haja um equilíbrio na sociedade e principalmente quando trata de dívida, para que não haja juros abusivos e nem pouco perda para aquelas pessoas que assinou o contrato e não cumpriram. Quando nós estamos lendo o livro de Romanos, no capítulo 13, o versículo de número 8, diz o seguinte: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que devemos amar uns aos outros, porque quem ama cumpre a lei, a própria lei. Né? E aí ele estava falando de pagar, o motivo de pagar tributos, impostos e dívida e etc. Estava falando das obrigações cristãs para com as autoridades, e nós estamos num país que a gente tem tanto imposto e estão querendo criar mais. Né? Ninguém vê diminuindo, só vê acaba mais um, e aí a gente sabe disso, a taxação é alta, mas a Bíblia diz que mesmo assim nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor. Diz que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E devemos também estar livres de transações desonestas. Nós não devemos se meter em transações desonestas. Tem coisas que são desonestas, que não valem para o crente. Infelizmente, tem crente que vai nisso, né? Então, aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo bem com as próprias mãos, o que é bom, para ter com que acudir o necessitado. E aí nós temos muitas pessoas como cristãos, infelizmente, mergulhados nesse mundo de engano, de enganação, de enrolação. E isso não é coisa boa. Nós, infelizmente, vivemos nessa última década passada, onde surgiram várias maneiras de tirar dinheiro do povo, através da Mr. Colibrim, do Telex Free, do Bem Bom e de tantos outros.
E infelizmente, eu tenho vergonha de dizer isso, mas em outra cidade onde eu morava, não sei por aqui, que eu não estava aqui, quem liderou isso, a maioria dos líderes desses movimentos foram pastores até e membros de igrejas renomados, foi quem liderou esses movimentos das pirâmides financeiras, que era um golpe na vida daqueles que iam crescendo os olhos. E nós devemos estar livres disso. Eu aconselho que o crente nem sequer compre o bilhete da telecena. Infelizmente, de vez em quando, algum desavisado faz isso, achando que vai ganhar 1 milhão e vai ajudar os pobres. Na hora que o cabo ganhar 1 milhão, a primeira coisa que ele sai é aqui de Campo Redondo, foge logo da cidade para ninguém saber onde ele está, o dinheiro para ninguém chegar perto, né? Ou então gasta tudo à toa e etc. Quando eu morava em João Câmara, um homem de lá ele bateu na loteria, a primeira coisa que ele fez foi deixar a esposa. No outro dia, chegou em casa, quero mais você não, que você está vendo mais. E assim vai. Então, lucro desonesto não vale a pena. Está livre de preocupação por falta de dinheiro e necessidade. Muitas vezes nós somos muito ansiosos. E nós queremos que as coisas sejam fáceis demais para nós. E as coisas não são fáceis. Elas chegam em nossas vidas com trabalho, com luta, mas com confiança no Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Mateus 6, versículo de número 26, 32, 33, diz que nós não devemos andar ansioso por coisa alguma. Ou seja, a ansiedade ela traz doenças, e nós sabemos que a depressão tem sido uma doença que tem matado muita gente, tem tirado muita gente dos pés de Jesus, até por confiar mais nos homens. Diz aqui a palavra de Deus, em capítulo 6, versículo 27 de Mateus, no Sermão do Monte, que Jesus ensina dizendo, observai as aves dos céus, a qual nem colhe nem ajunta em celeiro, contudo o Pai Celeste a sustenta. Porventura não vale vós mais do que muitos pássaros, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, acrescentará um covo na vossa vida? Não está dizendo que a gente não deve trabalhar, nem ter uma vida equilibrada, mas diz também que não deve estar ansioso. Diz porque o gentio se preocupa com todas estas coisas, com a vez de beber, de comer, de vestir, mas o vosso Pai Celeste sabe as vossas necessidades. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que trabalha, quando se aposenta, o dinheiro não dá nem para comprar remédio para cuidar da saúde. Então é melhor trabalhar menos, ter mais saúde e viver mais equilibrado emocionalmente. Não estou ensinando aqui ninguém ser preguiçoso, né? Porque isso é uma coisa que, graças a Deus, ele me deu. Um certo dia eu pedi a Deus coragem para trabalhar e ele me deu. Ficou faltando para algumas pessoas, mas eu vou para frente com ela, né? E aqui diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça. E também ser livre para dar segundo a orientação de Deus. A Bíblia diz que nós devemos dar com alegria, né? Segundo propôs no nosso coração, porque está com tristeza ou por necessidade. Não, a gente deve ter alegria, ter aquele prazer de poder ajudar uma pessoa e fazer o bem sempre. Diz, cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Devemos fazer isso. Eu queria dizer mais algumas coisas aqui abaixo, dar a Deus uma oportunidade para prover necessidade antes de comprar, e compreender que Deus é capaz de prover o dinheiro para quando a conta precisa ser paga. Isso é maravilhoso. Eu não estou dizendo que vai ter um toque de magia, mas confia no Senhor. Não entre em desespero logo não, porque as coisas elas não irão funcionar do jeito que a gente quer. Deus ele vai usar meios e métodos para que as nossas necessidades sejam cumpridas e aquelas coisas que nós almejamos também venham para frente. A 13ª coisa é despesa com serviços domésticos, usando suas aptidões e talentos familiares, em troca de serviços com conhecido. Eu tenho dificuldade porque nas habilidades domésticas só tenho eu para trabalhar mesmo. E quando vai precisar fazer uma coisa na casa, né? Os outros lá correm com medo do serviço. Mas estou fazendo, e às vezes uso esse meu talento que tenho com as coisas da igreja também. E eu sinto muito prazer em fazer isso. Eu já ouvi de boca até de colegas dizer, não faça as coisas na igreja, não, manda pagar, isso e tal. Eu digo, olha, eu aprendi com alguns missionários que é bom fazer. Aí até um certo pastor disse, o missionário é muito amostrado. Não é amostramento. E Deus sabe que a gente faz com toda alegria e todo prazer as coisas da casa de Deus. É um prazer grande para fazer, né? E eu faço para a glória de Deus e de maneira que isso é maravilhoso. Então,
Na casa também, algumas coisas na casa precisa ser feito, trocar uma lâmpada, tem que chamar o eletricista lá. Rapaz, se o cabo tem que aprender, viu? Tem gente que não tem habilidade, tudo bem, mas quem tem habilidade deve fazer, e é uma vantagem, né? Quando a pessoa tem habilidade em algumas coisas. A gente tem outras coisas, cada um tem suas habilidades, então vamos aproveitar as habilidades que temos para fazer, né? Troca de serviço, né? Com conhecidos, está falando isso, quem pratica muito isso é os americanos, né? Eles têm uma cultura de trocar serviço. Comprar com disciplina é um bom negócio. Às vezes a gente se esquece de disciplinar o nosso cartão de crédito e quando chega a fatura tem que pagar ou dividir em 24 vezes e pagar um juro lá absurdo daquilo, né? Então a gente precisa, às vezes, fazer esse equilíbrio somente índices que for necessário, ou eu vou acrescentar aqui um conselho meu, ou alguma coisa que entrou numa promoção e você sabe que vai prestar mais para frente e você sabe que não adquiriria se não fosse numa promoção, então faz um esforço e compra, porque os preços eles são assim, uma hora eles estão de um jeito, outra hora estão de outro, nós vivemos um mercado livre, e isso é bom também para quem está buscando a concorrência, né? E a 15ª coisa, já encerrando, é procurar descobrir a razão por que Deus permite que os meios sejam insuficientes. Prova de nossa fé, muitas vezes pecado, e isso traz, às vezes, prejuízo. Nós precisamos entender, às vezes a gente acontece coisas conosco que a gente diz, mas por que está acontecendo comigo? Deus está trazendo grande lição, né? Por exemplo, esse mês, depois de pago todas as contas, quando foi ontem eu lá trabalhando, um maribondo veio sobre mim, eu tive que passar a mão, o óculos caiu, não quebrou ontem não, mas hoje quando eu fui pegar nele, ele caiu no chão lá, quebrou. Então, estou aqui com óculos mais velhos, mas vou esperar que chegue recurso para comprar um novo na frente. Mas, às vezes, acontece essas coisas. E a gente não tem que dizer, ele só acontece comigo. E com os outros acontece pior. E a gente não sabe, a gente está lá na casa do outro, né? E vai. Mas o que eu quero dizer é que se o Senhor não estiver conosco, nos ajudando nisso, em vão a gente vai trabalhar, não vai ter plano financeiro que dê conta do nosso orçamento, não vai ter como nós ser orientados dessa maneira. Deus, ele nos orienta pela sua palavra, irmão. E a gente precisa estar contente. O Salmo de número 127 diz claro, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. O Salmo 128 mostra lá, bem-aventurado o homem que tema ao Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerá, feliz será, tudo irá bem, tua esposa será como no interior da sua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira à roda da sua mesa, eis que será abençoado o homem que tema ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém durante o dia da sua vida e veja os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. E aqui no Salmo 127, para encerrar, mostra que o Senhor cuida de nós muitas vezes quando nós estamos dormindo. E isso é verdade. A herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim o filho da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Os seus filhos serão como flecha na mão do guerreiro. Os seus filhos irão para frente. Não vão ficar todo o tempo dependendo dos pais. Isso é a casa edificada pelo Senhor. Certo? Eles vão partir. Uma flecha na mão do guerreiro, ela vai para frente. E assim é os filhos do homem que deixa o Senhor, ou melhor, que junto com o Senhor edifica a sua casa. Se o Senhor não edificar a casa, irmãos, em vão trabalhos que edifica. Que Deus te abençoe e que dê uma noite de paz. Obrigado pela sua paciência e que Deus seja louvado, certo? Nós iremos ficar por aqui com esse vídeo. Tem até uma canção que fala Vitória a mim, meu Deus de Ará, eu sei, mas eu irei dispensar ela de cantar e que Deus esteja abençoando. E eu agradeço muito o auxílio, né, que o irmão Dérico tem dado aí nos trabalhos técnicos. Hoje a cabeça esquentou aqui, mas graças a Deus está bem. E obrigado por nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Continue nos acompanhando, com certeza. Ative lá o seu sininho e logo que for outra matéria no ar, você vai nos acompanhar, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e tenha todos uma boa noite na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.